E aí, tudo legal? Me diz uma coisa, curtiram, comentaram e compartilharam o nosso primeiro vídeo? Assistiu não? E então, velho, tá esperando o quê? Bora se inscrever no canal? Chega aí para aprender história com a gente, pô, dialogar e entender como a gente é o tempo todo influenciado pelos fatos e os fenômenos históricos. Você tá ligado que essa aula é continuação do vídeo anterior, no qual falamos sobre as principais teorias que explicam o aparecimento dos primeiros habitantes da Terra, que são a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Mas calma aí, relaxe, que não são só elas que tentam explicar essa onda toda não, pô. A gente também tem nos mitos, nos contos, nas lendas e na história oral a possibilidade de entender sobre outras perspectivas como foi possível o povoamento da Terra. E eu quero dizer logo a você que os mitos são narrativas com caráter simbólico, frequentemente usado pelos povos antigos, destinados a esclarecer os fenômenos da natureza, a origem do mundo e do próprio homem também. São explicações com base nas crenças e nas narrativas históricas e não podem de forma simplista serem reduzidos simplesmente como mentira. Porque, geralmente, os mitos eles se utilizam em suas narrativas de heróis, deuses e fenômenos sobrenaturais em que feitos impossíveis de ser realizados pelo homem comum são concluídos quase sempre com muito sucesso. E aí, já se ligou que entramos na aula, né? E ó, se ligue que no final vai chegar aí umas questõezinhas sobre o assunto para a gente treinar o que foi aprendido no decorrer do vídeo, valeu? Olha só, cabeça, os gregos, por exemplo, valiam-se nos mitos. Sim, eles acreditavam nos mitos. Agora, eles acreditavam nos mitos associados às práticas culturais, às danças, os sacrifícios, as orações, para transmitir às futuras gerações o conhecimento acumulado por uma determinada sociedade. E eles transmitiam esse conhecimento por meio da história oral, que funciona assim. Eram os mais velhos, os mais experientes, que ficavam encarregados de contar as histórias aos mais jovens, tá ligado? E aí a gente precisa compreender uma coisa, que apesar dos mitos serem narrações fantasiosas, eles são fontes históricas importantes, velho, na medida que ajuda a gente a entender as práticas culturais de uma sociedade, como por exemplo, a sociedade grega e a africana, tá ligado? Que são sociedades que dependem muito dos seus mitos, dos contos, das lendas, para a explicação da realidade. Agora veja bem, não estamos aqui dizendo a você qual a teoria é a mais correta ou a mais importante. Quer dizer, de fato a gente até diz qual é a mais importante, a mais estudada, a que tem uma base científica maior, enfim. Mas a gente de fato quer que você mesmo, velho, chegue às suas próprias conclusões, sacou? Conclua aí de que forma o mundo se originou para você, mas conclua direitinho com base no conhecimento histórico, sacou? A história, mano. Você tá ligado que a história estuda o comportamento individual e coletivo de homens, mulheres, crianças, do passado, do presente, para que a gente possa entender como as implicações de todas as suas realizações, desde lá de outrora, desde lá de trás, influenciam o tempo presente, cara. A história, ela investiga, pesquisa, utiliza-se do método científico com rigor, na base da observação, da experimentação, para chegar a um resultado, a uma conclusão. E a maior parte dos cientistas acreditam, porque estudaram, que o primeiro continente a ser povoado foi o da África, tá ligado? Pois como dissemos lá no vídeo anterior, foi nessa região que encontraram o fóssil humano mais antigo. Mas e aí? Como se calcula a idade de um fóssil? Calma, relaxa aí, que agora a gente vai abrir um parêntese para explicar isso a você. Porque os cientistas, cara, eles utilizam um material radioativo denominado de carbono 14 para isso, certo? Se ligou? Carbono 14, pá. Se ligou não? Mas eu vou lhe explicar. O carbono, ele é utilizado para medir a idade dos fósseis que são encontrados. Ele está presente em tudo,
nos humanos, nos animais, nas plantas, e após a morte dos organismos vivos, a quantidade de carbono 14 diminui com o passar dos anos. Daí, velho, é só medir a quantidade de carbono ainda existente, e a cada 5.730 anos, é isso mesmo, 5.730 anos, a quantidade desse elemento, desse material, ele vai recaindo, ele vai diminuindo sempre pela metade. Assim, velho, só é possível calcular a idade de fósseis existente com no máximo 70 mil anos. E essa teoria não foi criada por mim, não. Tá ligado? Não foi eu que criei, não. Foi um cara chamado Willard Loeb, na década de 40. E para a ciência, o uso do carbono 14 é indispensável. Mas você tá ligado que a história também se beneficia dessa descoberta científica, né? Porque os fósseis podem ser utilizados para encontrar uma data aproximada de sua existência, o que ajuda a explicar sua própria história. Tá curtindo aí essa aula incrível do professor Calixto? E ó, vou te dizer uma coisa, vou te intimar uma coisa. Se você chegou até aqui, deixa aí seu comentário e fala pra gente o que você tá achando do vídeo com as hashtags carbono14 ou pré-história. Digita aí, passa, vá, não quebra o dedinho não, faz cosquinha no dedo não, dá essa moral pra nós aí, vá. Se ligue, compartilha também o vídeo para aquele ou aquela coleguinha que tem um pouquinho de dificuldade para aprender história. Eu garanto para você que depois de ver nossas aulas, seu brodinho, sua brodinha, vai se inscrever no nosso canal História do Calixto e vai repassar até a gente dominar a onda toda. Mas então, como eu estava falando, e aí? Quais são aí esses mitos e histórias que ajudam a contar e a entender todo esse processo de criação da humanidade? Aqui a gente mata a cobra e mostra a prova. Isso aí. Mata a cobra e mostra a prova. E aí, só para vocês se ligarem, a gente tem a mitologia iorubá, a mitologia tupi-guarani, a mitologia nórdica, que explicam, segundo cada cultura, sua cosmovisão da criação. Segundo a mitologia iorubá de povos africanos que habitavam a Nigéria, o deus supremo seria Olorum, também conhecido como Olodumare, o criador de tudo que existe. Existem 3 teorias sobre a criação do mundo para os povos iorubás, e apesar de se diferenciarem em alguns detalhes, elas mantêm uma linha central. A primeira afirma que Obatalá seria o criador tanto do mundo como da humanidade, e os teria criado simultaneamente, no mesmo tempo ali, no Orum, o mundo espiritual, e no Aie, o mundo material. Ó, Orum, Aie, céu e terra. Já outra vertente acredita que Odudua teria criado o mundo após Obatalá falhar na sua missão, por haver se embriagado com um tipo de vinho de palma chamado Emu. Mas aí então, Odudua acabou por criar a humanidade. A última vertente acredita que Orunmila, a divindade do oráculo Ifá, teria sido o criador da terra e Obatalá seria o responsável pela criação da humanidade. Para os povos tupis guaranis, o realizador de toda a criação seria Tupã, também conhecido como Yamandu ou Nhanderu, o deus sol. E com a ajuda da deusa da lua, Araci, Tupã teria descido à terra e assim criado o mundo, incluindo os oceanos, florestas, animais. Nesse momento também, as estrelas teriam sido colocadas lá no firmamento. Tupã então teria criado a humanidade em uma cerimônia muito importante, formando estátuas de argila do homem e da mulher, com uma mistura de vários elementos da natureza. Assim, depois de soprar a vida nas formas humanas, ele os teria deixado com os espíritos do bem e do mal e teria zarpado, parceiro, ir embora, deixou a criação lá, ó, se cuidem aí, que eu vou ali e não espero muito por mim não, viu? Mas brincadeiras à parte, foi dessa forma e é dessa forma que os tupis guaranis acreditam e têm a sua visão espiritual da criação.
Já a mitologia nórdica dos povos que habitavam a Escandinávia, formado por Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia, está dividida em duas coleções, chamadas de Eddas. Segundo elas, no princípio não existia nem céu nem terra, apenas um gigantesco abismo, ninguém em lugar nenhum. Não tinha fundo e o mundo era feito de vapor, no qual flutuava uma fonte. E apenas 3 reinos existiam: o Ginnungagap, o Grande Vazio, o Muspel, Reino do Fogo, e Niflheim, a Terra da Neblina. Muitas eras se passaram até que as névoas começaram a subir das profundezas e formaram um grande bloco de gelo, tá ligado? E esse gelo acabou se derretendo, e o derretimento desse bloco teria feito surgir um gigante primitivo chamado Ymir, adormecido por várias eras. E com o calor vindo de Muspel, lembra lá do fogo, o gigante suava e o suor se juntava com a água do gelo, surgindo daí o primeiro ser que era um deus. Dele e de sua esposa nasceram Odin, Vili e Ve, que mataram o gigante Ymir, e com o corpo dele fizeram a terra, com o sangue os mares, com os ossos as montanhas, com os cabelos as árvores e com o crânio o céu. Bora se ligar agora na revisão para ver o que você aprendeu, para ver se você ficou afiado, para tirar um 10 nas suas provas que você vai fazer, para ficar esperto, para entender o assunto, para descobrir o que foi que aconteceu na aula de hoje. Se liga. Na aula de hoje, aprendemos que a criação do mundo também pode ser explicada a partir dos mitos, dos contos, das lendas, da história oral, que é transmitida de geração para geração através dos mais experientes. Vimos que os povos iorubás, localizados na Nigéria, no continente africano, possuem 3 visões sobre a criação do mundo e da humanidade. E aprendemos que foi a partir do continente africano que se iniciou o processo de povoamento, com a saída dos primeiros humanoides que se espalharam pelo mundo todo. E aprendemos que os fósseis podem ter a sua idade revelada, calculada, através do uso do carbono 14, e que sua teoria foi criada nos anos 40 por Willard Loeb e é utilizada até hoje. Se ligue nas questões, ligue nas perguntas. Questão 1. Ao longo do tempo, várias teorias surgiram para tentar explicar a origem do universo. Qual delas é a mais aceita atualmente pelos cientistas? A. Teoria da expansão. B. Teoria da geração espontânea. C. Teoria de Einstein. D. Teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang, a letra D. Questão 2. Pode-se dizer que o criacionismo caracteriza-se pela defesa do seguinte argumento. Veja bem, aí ela está querendo saber qual é a defesa, da principal característica do criacionismo. Vamos lá. A. Todas as espécies de seres vivos existentes evoluíram ao longo do tempo seguindo as leis da seleção natural. B. A vida, o universo e todos os seres existentes não passaram a existir do nada, sem que houvesse um ser superior e eterno que os tivesse concebido inteligentemente. C. O desenvolvimento da vida e da grande diversidade de seres vivos independe de algo externo à materialidade da existência. D. Nenhum ser vivo pode ser tido como membro de uma espécie, independentemente das leis da seleção natural. E. Richard Dawkins, zoólogo britânico, contribui atualmente para o endosso do criacionismo, haja vista que acredita na existência de uma lógica sobrenatural no curso da vida na Terra. B. A vida no universo e todos os seres existentes não passaram a existir do nada sem que houvesse um ser superior e eterno que os tivesse concebido inteligentemente. A teoria criacionista, ela acredita nisso, que a vida no universo e todos os seres existiram, passaram a existir a partir da criação divina. Então, galera, curtiram a aula de hoje? Gostaram mesmo? Pô, velho, não faça isso comigo não.
Compartilha aí nosso vídeo agora, já que você gostou. Se você me deixa todo emocionado, deixa o seu like, se inscreve no canal. Poxa, ó, a amizade vai fortalecer grandão se você fizer tudo isso. Beleza, parceiro? Fica com a gente aí e na próxima aula a gente volta. A gente volta para explicar outro assunto, outro tema interessante da história. Valeu? Obrigado. Beijo no seu coração.